está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o Sérgio Teodoro. Ele assumiu este ano o comando da Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba. Eu agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Bom, e quem me acompanha na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sérgio. Bom dia a você que nos acompanha de casa. Bom, Douglas, que dá início à nossa série de perguntas hoje. Bom, Sérgio, muita gente não sabe o que é a Agenvale, o que ela faz, como ela funciona. Então, para a gente começar a nossa sessão de perguntas, aí você explica para a gente e para o povo de casa o que a Agenvale faz? A Agenvale é uma autarquia do governo do estado. Ela basicamente é a governança metropolitana na região, em consonância com as diretrizes da RM Vale. A RM Vale, para explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é composta por 39 municípios da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, formada por um conselho onde todos os prefeitos dessas cidades participam. E a Agenvale é um braço da RM Vale que faz com que os prefeitos, até por ofício, que pensam e agem localmente, num determinado momento passem a pensar e agir também metropolitanamente. Então, todos os projetos que visam fazer, otimizar na região metropolitana, a Agenvale tem esse papel de desenvolver esses projetos que terão impacto na região metropolitana. E a Agenvale, ela trabalha assim sobre supervisão de qual órgão? Governo estadual, de alguma secretaria do governo estadual? Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Do governo do estado daí? Exatamente. Hoje o atual secretário é o Marco Vignoli, ele está à frente dessa pasta e tem aí o papel, nesse primeiro ano, já de fortalecer a governança metropolitana. Não só da Agenvale, como de outras agências também de outras regiões do estado. Perfeito. E o senhor assumiu recentemente, mas acredito que já deu para ver quais são as ações que você deve focar neste início. Qual que é o primeiro compromisso que você deve cumprir à frente da Agenvale? Primeiramente, nós precisamos instalar rapidamente o PDUI. E o que é o PDUI? É o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ele é um pilar, ele é que vai dar as diretrizes dos projetos que serão desenvolvidos na região metropolitana. Então nós estamos já numa fase bem adiantada, o processo licitatório está praticamente pronto, devo encaminhar isso para o secretário, para a gente tomar já as medidas para fazer a contratação do PDUI. O PDUI vai ser um pilar e a partir desse pilar nós vamos criar as câmaras temáticas junto com o Conselho da RM Vale, para, obviamente, a gente cumprir um rito de fazer as audiências públicas, envolvendo a sociedade civil, as prefeituras, o governo do estado, para a gente debater esses planos metropolitanos, de ações metropolitanas, e a partir daí buscar recursos para implantar esses projetos aqui na região do Vale. O PDUI, o senhor acredita que deve estar implantado até quando, mais ou menos? O PDUI agora depende de um rito de contratação, então eu preciso ainda despachar com o secretário para verificar a disponibilidade de recursos orçamentários, mas tão logo a gente tem a sinalização de que haverá recursos para contratação, a gente já dispara esse processo licitatório. E como funciona o trabalho desse plano de desenvolvimento? É um conjunto entre os prefeitos ou a própria Agenvale faz esse estudo para debate? Como é que funciona? A Agenvale irá contratar um instituto ou uma empresa capacitada a desenvolver esse plano, esse PDUI para a região do Vale do Paraíba. Existem alguns institutos que já desenvolvem, o Implaza, por exemplo, que é um instituto do governo do estado, já desenvolveu para a RM São Paulo, para a Agencamp. Existem outras em outras regiões. E existem outros institutos também capazes de desenvolver esse PDUI. Então nós estamos ainda na fase de avaliar as propostas que nós recebemos e avançar com a contratação do PDUI. Esse é o principal ação hoje da Agenvale, fazer o PDUI se transformar numa realidade, a partir daí debater o PDUI junto com a população, com a sociedade, com toda a região, e a partir daí determinar quais são as ações prioritárias para a gente começar a desenvolver as ações do governo do estado de forma regional. E esses debates com a população se darão através de audiências em diversas cidades, mais ou menos isso? Na realidade, a RM Vale é dividida em 5 regiões. Então, provavelmente deve ter audiências nessas 5 regiões para debater e entender a necessidade de cada região por cada assunto que será a pauta do PDUI. Muito legal. Que se refere às câmaras temáticas, né? Exatamente.
Será que o senhor pode explicar um pouquinho mais amplamente como que devem funcionar essas câmaras? As câmaras temáticas, elas vão ser compostas pela sociedade civil organizada, qualquer cidadão comum que queira participar, por pessoas, obviamente, indicadas pelas prefeituras e também pelo governo do Estado. Há uma participação também da Assembleia Legislativa, né? Alguns deputados participam também das câmaras temáticas. Então, ou seja, é uma grande discussão em torno de temas que certamente farão a diferença na região metropolitana do Vale do Paraíba. Deve ocorrer com qual frequência? As câmaras temáticas, assim que instaladas, existe um prazo de rito para se fazer essas audiências. Ainda não há uma previsão com qual sazonalidade faremos essas audiências, mesmo porque o PDUI ainda não está implantado. Então a gente precisa entender o tamanho do PDUI, quais são as propostas e as principais propostas que lá estarão contidas, para a gente poder determinar com que frequência, com que velocidade essas audiências irão acontecer. E você agora falou dos temas. Com quais temas a Genvale trabalha? Com todos os temas? Ou cultura? Todos os temas. Tudo que for relevante para a Genvale? Tudo que for política que possa ser implantada de forma regional, né, metropolitana, passa pela Genvale. Então eu posso citar aqui, por exemplo, segurança pública. É um tema que pode ser feito um planejamento de segurança pública para a RM Vale. Nós temos um caso aqui em São José bastante exitoso. O prefeito Felício Ramute criou os portais de segurança por toda a cidade. E isso já dá resultado. Então a gente já percebe um número de veículos roubados e furtados na cidade caindo consideravelmente. Por que não pensar nos portais regionalmente? Então você fechar todas as saídas e entradas dos 39 municípios através de câmaras de monitoramento ligado num único COI. Sim. Ou seja, você passa a ter a região muito mais segura e monitorada pelas polícias. Integrada. Né? Então, assim, esse é um exemplo que eu dou de política que pode ser feita pensando na região metropolitana. Mas você tem também de mobilidade urbana, na questão de saúde, você ainda consegue ampliar isso para outras áreas de políticas públicas. Né? E essas promessas relacionadas à Genvale, tanto do PDUI quanto das câmaras temáticas, elas não são novas, né? Não são uma novidade. Quais que o senhor acredita que sejam as maiores dificuldades para a implantação delas? Por que é algo que demora tanto para sair do papel? Na realidade, a nossa agência ela é uma das mais recentes no estado, né? Eu tive já visitando a Agencamp, que é a agência de Campinas e região. Ele já tem praticamente 10 anos à nossa frente de criação. Então é uma agência que já tem projetos em andamento, os prefeitos já estão participando desses projetos. O que eu acho que a gente precisa agora, nesse momento, é superar essa crise financeira que o Estado passou nos últimos anos, né, essa crise fiscal que o Estado passou. Houve contingenciamento dos recursos da Genvale nos últimos anos, mas a gente está muito otimista de que o governador João Dória agora queira realmente fortalecer a governança metropolitana. Eu entendo que é um acerto, é uma direção inteligente do governo em fortalecer as agências para que essas políticas do governo do Estado cheguem para as regiões e não pontualmente para as cidades. Muito legal. E agora eu vou pontuar aqui alguns pontos, é bom, né? Mas algumas áreas, alguns temas na nossa região que são problemas. E se a Genvale poderia atuar, por exemplo, nesses temas? Você acabou de citar o COI, a integração das câmeras de segurança aqui no Vale, que melhoraria muito a segurança. E nós temos aqui algumas promessas do governador João Dória para a segurança da região que ainda não foram cumpridas, como o BAEP em Taubaté, o DEIC regional. E como é que a Genvale poderia, por exemplo, agilizar esse processo? No tratamento com os prefeitos, como é que a Genvale trabalha essa parte nos déficits aqui da nossa região? Olha, a questão do BAEP em Taubaté, ele está em andamento. O governador vai cumprir, isso já está determinado. Eu não sei em eu não sei em que tratativa, em que pé está, né, mas é uma promessa e certamente será cumprida. Essa é uma questão muito forte, segurança pública, não só para a nossa região, para o Estado, para o país. Então, nós precisamos unir esforços para que possamos transformar a região metropolitana numa região mais segura. A sensação de segurança é importantíssima. Né?
Então, quando você percebe uma ação dessa, que a Prefeitura Municipal de São José, através do prefeito Felício Amuti, ele implanta, e você vê uma redução muito grande no roubo de veículos, isso nos dá um sinal de que é uma ação eficaz contra a violência. Que já deu certo. Agora, não adianta São José fazer sua parte, porque o cidadão que rouba veículos, ele deixa de roubar em São José, mas ele vai roubar em Taubaté, em Jacareí, ele vai roubar nas cidades vizinhas. Então, olha, lá em São José tem dificuldade. Se você rouba um carro e rapidamente o proprietário liga para o 190, a placa já vai automaticamente para os portais e eles começam a rastrear aquele veículo. Então, a chance de você sair da cidade, se o usuário, o proprietário agir rapidamente, é muito difícil. Mas não adianta você ter isso, uma ilha de segurança isolada numa universidade. A gente precisa ampliar isso para toda a região, né? E o governo prometeu uma reestruturação em todo o órgão da Genvale em si. Quais que foram as principais mudanças? A principal mudança foi a minha nomeação como diretor executivo. Ontem eu estive com o secretário Marco Vignoli no Palácio, nós conversamos a respeito da reestruturação e agora a gente está caminhando com as diretorias adjuntas, né, tanto administrativa como técnica. Uma coisa que me preocupou logo que eu fui nomeado e que fui visitar o local onde a agência está hoje, até em função da exoneração da equipe em janeiro deste ano até a minha nomeação agora em abril, o prédio ficou praticamente abandonado e foi alvo de ações, roubaram fiação, está sem ar-condicionado. É um prédio localizado numa região que você não tem estacionamento fácil. Fica em São José mesmo. Fica em frente ao banhado, ali ao lado da Praça Afonso Pena. Então, é uma instalação que eu acho que está aquém do que a agência precisa para desenvolver um bom trabalho. Então, estabeleci uma negociação com o prefeito, através do secretário de Desenvolvimento Econômico Humano, e muito provavelmente a gente vai levar a agência lá para o Parque Tecnológico. Então, há um espaço lá que eu entendo ser um espaço adequado para levar a agência, para poder receber os prefeitos e as pessoas que, obviamente, demandarão estar conversando com a agência. Então, um local bastante seguro, com amplo estacionamento, fácil chegada, porque está em frente à Dutra. Então, essas são as primeiras ações. Levar a agência para o Parque Tecnológico, né, estabelecer um local mais adequado para a agência e a reestruturação de pessoal, que eu ainda devo até o final do mês estar elaborando toda a equipe. Vocês trabalham com cerca de quantas pessoas? A equipe não é grande, nós somos a diretoria executiva, mais 2 diretores adjuntos, e aí a gente tem a equipe técnica e a equipe administrativa, mas o total aí de umas 13 a 15 pessoas no máximo. E agora falando de outro tema que também voltou a ser debate aqui para a região com o governador João Dória, que é o trem intercidades, as verbas destinadas ao turismo aqui na região. Como que a Genvale também trabalha nessa tratativa, por exemplo, de quais seriam as paradas do trem? A Genvale consegue tratar desse assunto, visto que é um tema que vai ficar muito forte aqui na região daqui a alguns anos? A Genvale, obviamente, deve participar do trecho principal que liga São Paulo a São José dos Campos. Sim. Mas como isso não é um projeto que passou em debate pelas câmaras, porque ela vai sair de Americana, passar por Campinas, São Paulo e de São Paulo a São José. Então as agências não participaram da elaboração desse projeto. Mas eu entendo que a agência pode participar, principalmente no que tange aos impactos ambientais para a região. Então, esse trem que vai sair de São Paulo a São José dos Campos, a gente vai ter um cuidado muito especial nos projetos no que tange a impacto ambiental. Então, a gente vai acompanhar de perto e procurar, obviamente, com a equipe técnica, entender quais são os impactos e tentar amenizar no que for possível para que esse trem chegue rapidamente. O governador já assegurou que deve licitar os 2 trechos, né? O trecho de Americana, Campinas, São Paulo e de São Paulo a São José dos Campos. Ainda há possibilidade de se estudar ou de fazer sugestões de paradas, como é um trem que não é um trem rápido, né? De alta velocidade. Não é um trem de alta velocidade. Eu entendo que talvez possa acontecer alguma parada entre São José e São Paulo, mas ainda precisamos conhecer melhor o projeto e entender quais as viabilidades dele. E além do turismo, da segurança,
por exemplo, a educação, a saúde e o plano de desenvolvimento vai trabalhar nessas áreas em geral, que a gente sabe que aqui no Vale tem um êxodo muito grande de, por exemplo, consultas de saúde, com os hospitais regionais. A Genvale também pode trabalhar em outras áreas de atuação? A Genvale sempre vai atuar em consonância com o governo do estado e com as prefeituras. Então, toda vez que houver um entendimento dos prefeitos e do governador de que a Genvale pode fazer interface em alguma área de política pública, a Genvale fará com certeza. Pode ter essa interferência. Exatamente, porque na realidade a Genvale ela é a autarquia que faz a ligação dos anseios dos prefeitos, ou seja, das prefeituras da região do Vale, com o governo do estado. Então, toda vez que a Genvale for demandada ou pelo governo do estado ou pelos prefeitos, a Genvale cumprirá o seu papel de fazer essa interface. Hoje a RM Vale, no comando dela está o prefeito de Paraibuna, né, o Vitão. Os senhores já se encontraram, já conversaram sobre essa... Nós não nos encontramos ainda, mas já conversei com o Vitão algumas vezes, ele está bastante empolgado. Na realidade, o sentimento que o Vitor me passou e que alguns prefeitos que eu já tive a oportunidade de conversar é exatamente de restabelecer a credibilidade da Genvale, né? Porque a agência foi criada em 2015 e de 2015 até agora, efetivamente, ela não produziu absolutamente nada de resultado efetivo para os municípios. Então, os prefeitos, obviamente, que precisarão sentir que agora virou a chave, é uma nova agência, um novo governo, e que não medirá esforços para fazer, colocar de pé esse plano diretor, criar rapidamente as câmaras temáticas, sempre em parceria com os prefeitos. Os prefeitos vão ter papel fundamental, o Vitor como presidente, o Soliva como vice-presidente, e todos os demais prefeitos da região vão ter um papel fundamental e vão ter que se envolver diretamente na elaboração desse PDUI, com sugestões, fazendo indicações de pessoas para compor as câmaras temáticas, para a gente abrir um grande debate plural, democrático, para que as pessoas tenham a oportunidade de dizer o que querem e quais são as suas indicações para cada região. E em 2018, por exemplo, a agência recebeu menos da metade da verba estadual que foi prometida inicialmente. Como que o senhor acredita que deve ficar esse cenário nesse ano? Eu não conversei ainda em questão orçamentária com o secretário. Ele me garantiu que nós teremos os recursos necessários, principalmente para a elaboração do PDUI, que eu acho que hoje é a principal bandeira da agência, é colocar esse plano para rodar, ou seja, a gente precisa ter um planejamento urbano e entender para onde que a gente pode caminhar. Então, a região pode e deve ter ações metropolitanas. Eu acho que isso é uma ação de política inteligente por parte do governo do estado, porque você, ao invés de atender 2, 3, 4 municípios com políticas isoladas, você pode chegar com um pacote metropolitano em que você tem uma abrangência muito maior. Então, a gente sabe que a vida dos prefeitos não estão nada fáceis, né? As prefeituras passam por dificuldades, como o governo do estado passa, como o governo federal também passa, mas é hora de a gente agir com inteligência. Eu acho que a governança metropolitana sinaliza esse sinal de que a gente pode fazer mais com menos recursos. Só para a gente fechar, então, para quem está nos assistindo, você consegue dar uma previsão de até quando a gente deve ter esse PDUI? Olha, o PDUI está praticamente pronto, né? A gente só precisa checar agora se ele está em consonância com o guia metropolitano, porque o Ministério Público pede que seja seguida as regras do plano metropolitano. Estando em consonância com o guia, apresentar para o secretário e, tendo recursos financeiros, já fazer a licitação para a gente tocar o PDUI. De 6 meses? Eu acredito que eu acho que nos próximos 2, 3 meses eu já tenha definido a situação do PDUI. Se nós vamos fazer com o projeto, todo o processo que eu recebi da gestão passada, eles trabalharam até o final de 2018, deixaram praticamente o processo pronto, só faltando realmente uma dotação orçamentária para poder andar com o projeto. Então, eu acho que nos próximos 2, 3 meses eu já tenho uma definição orçamentária com o secretário, e aí tenho como precisar para vocês quando é que a gente começa a fazer esse processo de licitação. Mas então há essa possibilidade de que vocês não usem o mesmo projeto que tenha sido usado pela gestão passada, é isso? Não, eu acho que seria inteligente aproveitar. Entendi. Tá? Foi um trabalho. Nós estamos só estudando se juridicamente ele está em consonância. Né? Se não há nenhuma impossibilidade de avançar com ele por uma questão de insegurança jurídica. Se ele estiver em consonância,
eu acho que seria muito inteligente aproveitar esse trabalho que já foi desenvolvido dentro da agência. Tá certo, então gostaria Tá bom? de agradecer ao senhor pela Obrigado, sua presença Feliz. aqui, sua disponibilidade. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Gostaria Foi um de prazer. acrescentar alguma coisa? Apenas ressaltando que as portas do jornal Vale SP Rio estão sempre abertas para a gente acompanhar de perto esse desenvolvimento aqui da região metropolitana, que desde que foi criada ainda não teve as ações efetivas. A gente espera que isso, agora com o senhor aí na frente da Genvale, podemos ter esse plano o mais rápido possível para a gente poder Eu me ter ações coloco à práticas. disposição e espero sinceramente voltar aqui com boas notícias e trazendo novidades para a região. Nós esperamos. Ótimo. Obrigado. Bom, agradeço também a você que nos acompanhou pelas redes sociais e te lembro que temos um novo encontro na próxima semana. Até mais.